Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa terceira aula de programação Web 2. Na nossa última aula, nós iniciamos a aula pelo MySQL, onde vimos que ele é um gerenciador de banco de dados e que só vamos nos aprofundar neste assunto na disciplina de banco de dados, certo? Vimos também como fazemos para instalar o Apache NetBeans IDE, que no caso foi a versão 12.3, e criamos o nosso primeiro programa em PHP e vimos como fazemos comentários no código, certo? Hoje iremos iniciar o nosso estudo através das variáveis em PHP. Os nomes das variáveis devem ser criados com o cifrão seguido de string, que deve ser inicializada por letra ou underline, certo? Então aqui nós temos um exemplo de como criar uma variável, certo? Temos uma variável x recebendo 10.4 e uma variável chamada de frase, certo? Que ela vai receber uma frase, que no caso aqui do exemplo é exemplo da variável string, e uma variável chamada underline count, que vai receber o valor 0, certo? Então, PHP é um case sensitive. Isso significa que letra maiúscula é diferente de letra minúscula, mas é indicado que se utilize variáveis em letras minúsculas, certo? Para facilitar. E aqui nós temos os tipos de variáveis suportados pelo PHP. No caso, nós temos os inteiros com o integer e o long, os reais ou pontos flutuantes com float e double, os strings e array, que são os vetores, certo? Então, o PHP utiliza checagem de tipos dinâmica, ou seja, uma variável pode conter valores de diferentes tipos em diferentes momentos da execução. Então, por esse motivo, não é necessário declarar o tipo da variável para poder usá-la. O interpretador do PHP é quem decidirá qual o tipo daquela variável, certo? Então, verificando o conteúdo em tempo de execução. Ainda assim, é permitido converter os valores de um tipo para outro desejado utilizando o typecasting ou a função setType, certo? Isso nós vamos nos aprofundar em aulas posteriores, certo? Então aqui nós iremos iniciar pelo tipo inteiro, onde temos o integer ou long, e uma variável pode conter um valor inteiro com atribuições que seguem as seguintes sintaxes, certo? No caso aqui, nós temos a variável vivas, que vai receber 1, 2, 3, 4. Esta mesma variável vai receber menos 2, 3, 4, certo? A mesma variável vai receber também 0, 2, 3, 4. E aqui neste outro exemplo, ela vai receber 0x34. E aqui na frente nós temos os comentários, certo? Que nós já aprendemos na aula passada. E aqui no caso foi feito através do jogo da velha, o hashtag. Então, a diferença entre um número inteiro simples e um long está no número de bytes utilizados para armazenar esta variável. Então, como a escolha é feita pelo interpretador PHP de maneira transparente para o usuário, podemos afirmar que os tipos são iguais. Números em ponto flutuante. Pode ser double ou float, certo? Então, uma variável pode ter um valor em ponto flutuante com atribuições que seguem a seguinte sintaxe. No caso aqui, tem a variável vivas. Como eu sei que é uma variável, ela está sendo declarada aqui com o cifrão, certo? E ela está recebendo este valor bem aqui, que vai ser 1.234. E a mesma variável também pode receber este outro valor. E nós temos um outro tipo de variável que se chama strings, que podem ser atribuídas de duas maneiras. Podemos utilizar aspas simples ou aspas duplas, certo? Com as aspas simples, o valor da variável será exatamente o texto contido entre as aspas, com exceção do barra barra e barra apóstrofo, certo? Que é este símbolo aqui. E com as aspas duplas, nós temos que qualquer variável ou caractere de escape será expandido antes de ser atribuído.
Então, aqui nós temos o primeiro exemplo, certo? Onde a variável teste vai receber a palavra Maurício. E a variável viva recebe isto aqui, certo? Para imprimir ou apresentar o dado da variável, nós vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar o comando echo e fazer desta forma aqui, certo? No caso, ele vai apresentar qual o conteúdo que temos na variável viva, certo? E aqui é a saída que vai ter deste código. Ou seja, se eu executar meu programa, ele vai ter esta saída aqui. E como vocês podem perceber, vai apresentar aqui na URL o caminho do meu programa. Exemplo 2. No exemplo 2, tem um detalhe diferente aqui neste exemplo para o outro, certo? Que seria bem aqui. Como vocês podem perceber, neste exemplo 1, temos aspas simples. Neste exemplo 2, temos aspas duplas. Então, quando vamos utilizar o comando echo para imprimir o valor que está na variável viva, terá este resultado em vez do outro resultado, certo? Então, aqui neste caso, vai exibir o nome Maurício. E assim como no outro exemplo, temos o caminho do meu programa. E aqui nós temos alguns caracteres de escape, que no caso nós temos a sintaxe e o seu significado. Temos o /n com a nova linha, /r, retorno de carro, ela é bem semelhante à /n. O /t seria a tabulação horizontal, // é a própria barra cifrão é o símbolo cifrão, barra com aspas simples tem um significado de aspas simples e barra com aspa dupla vai ter aspas duplas, certo? E aqui eu tenho uma atividade para vocês, em que eu quero que vocês criem uma variável chamada nome e atribua seu nome a ela. E apresente o conteúdo desta variável, certo? Na tela. E o que nós aprendemos hoje? Nós vimos sobre variáveis, certo? Vocês já sabem o conceito de uma variável, mas hoje aprendemos a criar uma variável em PHP, certo? E vimos também os tipos de variáveis que são suportados em PHP, como por exemplo, o ponto flutuante, o string, né? E outros. E vimos também os caracteres de escape, como vocês puderam observar naquela tabela. Aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.